falava na apresentação passada, meu nome é Janaína, eu sou enfermeira, estomaterapeuta, sou especialista clínica da Urgo Medical. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre úlceras vasculogênicas. E quando nós pensamos em úlceras vasculogênicas, nós precisamos lembrar que é uma doença vascular, é uma das principais doenças vasculares mais comum que leva à ulceração na pele nos membros inferiores. As úlceras vasculogênicas, cerca de 70 a 90% dessas úlceras, quando a gente fala em úlceras vasculogênicas, nós estamos falando de todas as úlceras relacionadas a comprometimento vascular dos membros inferiores. Então, aqui nós estamos falando de úlcera venosa, úlcera arterial e úlcera mista, que depois nós vamos dividir rapidamente cada uma delas. Mas 70 a 90% das úlceras de perna tem um componente venoso. São lesões com alta taxa de recorrência, que pode ser significativa e pode chegar a 50 a 70% em 6 meses. Então, uma pessoa que tem uma lesão cicatriza, ele tem 70% de chances de ter novamente, de abrir novamente essa lesão num período de 6 meses. Apesar de ser uma lesão com baixa mortalidade, ela tem alta morbidade. Por quê? São lesões que afetam a qualidade de vida, traz impacto econômico e também sobrecarga do sistema de saúde. Quando nós pensamos em úlceras vasculogênicas, basicamente elas são divididas em úlcera venosa, úlcera arterial e úlceras mistas. E aí, para compreender essas lesões, é importante relembrarmos o sistema cardiovascular. O sistema cardiovascular, ele é composto por artérias, que vai carregar o sangue do coração para os tecidos. Então, eu preciso que essas artérias estejam livres, desobstruídas, para entregar sangue, oxigênio, nutrientes para todos os meus tecidos. Ele também é composto pelas veias, que são as responsáveis por retornar o sangue ao coração. Arteríolas, vênulas e capilares, que são aquelas artérias mais finas, as vênulas mais finas, os capilares, é quem de fato vai realizar as trocas metabólicas. E quando nós vamos falar sobre as doenças vasculogênicas, sobre as úlceras vasculogênicas, eu falei para vocês que elas são divididas em venosa, arterial e mista. Quando nós pensamos na úlcera venosa, nós precisamos lembrar, na úlcera arterial, perdão, nós precisamos lembrar que é uma lesão que apresenta um comprometimento nas artérias. Geralmente, esse paciente, na 100% das vezes, o paciente que tem uma úlcera arterial, ele tem um comprometimento arterial, ou seja, ele tem uma doença arterial periférica. E o que é uma doença arterial periférica? Basicamente, é o estreitamento e obstrução do fluxo sanguíneo. Eu falei para vocês que as artérias, elas são responsáveis por levar sangue para os nossos tecidos, e eu preciso que essas artérias estejam desobstruídas, estejam livres. No entanto, na doença arterial periférica, as artérias, elas estão estreitas, elas estão obstruídas, geralmente, reduzindo o fluxo de sangue rico em oxigênio e nutrientes para os membros e, consequentemente, é uma doença em que nós temos aí uma maior característica, a aterosclerose. E quando nós pensamos, então aqui dá para visualizar um vaso. A aterosclerose é a placa de ateroma que vai se formando na parede da artéria. Então aqui nós podemos observar uma placa de ateroma que vai se formando e vai estreitando o lúmen da artéria até que se obstrua. E aqui nós temos um vaso livre, que esse seria o natural. E quando nós pensamos na doença arterial periférica, nós precisamos lembrar que ela tem estágios. Não é assim, opa, agora
tem uma placa de ateroma, obstruiu do nada. Não, geralmente vai te dando os sinais, vai te dando sintomas antes de, propriamente dito, abrir uma lesão, certo? Então, os estágios da doença arterial periférica é basicamente classificada em 4 estágios, que é o estágio 1, em que você vai observar o pé do paciente, os pés do paciente estão ligeiramente frios, cianótico, não é aquela cianose de uma época de frio, como está agora em São Paulo, que você não usa meia e fica com o pé frio e cianótico. Não, é o paciente no natural, ele vai apresentando uma cianose nos membros inferiores e frio. No estágio 2, ele vai apresentar claudicação intermitente. Então, é aquele paciente que começa a andar e aí ele fala assim, nossa, minha perna está doendo. Então, aqui já fique atento, porque se ele apresenta essa claudicação intermitente, você pode observar que nesses pés desse paciente, avalia pulso, às vezes o pulso está ligeiramente fino, você vai observar a ponta dos dedos cianótica, mais fria, você faz um teste de tempo de enchimento capilar. Você aperta o tempo de enchimento capilar, o que, que é? Eu vou apertar, fazer uma digitopressão no dedo do paciente, né, no membro inferior. Vou fazer essa digitopressão, eu vou soltar. Se ficar branco, demorar a voltar a ficar vermelho, aí mais ou menos demorar para ficar vermelho mais que 2 a 3 segundos, a gente já pode pensar que esse paciente tem um tempo de enchimento capilar reduzido, ou seja, pode ser sim que tenha um comprometimento arterial e aí precisa se avaliar um todo. No estágio 3, o paciente apresenta dor em repouso, então ele está em repouso, ele vai apresentar dor com os membros elevados, ele vai apresentar muita dor, porque imagina, tem uma obstrução, já está difícil de passar o sangue, os tecidos dos membros inferiores da obstrução da região a partir da obstrução já estão sofrendo, já estão se deteriorando ali. Então, se ele eleva os membros, aí é que de fato o fluxo de sangue não vai passar, então ele vai sentir dor. No estágio 3, a circulação já está totalmente interrompida. Então, o estágio 4, perdão, no estágio 4, a circulação já está totalmente interrompida. É aquele paciente que você vai olhar para o pé e ele já tem gangrena, ele já tem uma úlcera, ele já tem uma necrose seca. E geralmente, às vezes, você vai observar, às vezes tem paciente que ele começa a formar essa necrose seca na lateral dos dedos, na ponta dos dedos, na lateral dos hálux. Então, ele começa a apresentar essas necroses na lateral dos dedos e elas vão geralmente progredindo, certo? Então, aqui, ó, os estágios nós podemos observar. No estágio 4, nós temos uma, é, uma gangrena já instalada e uma úlcera. Quais são os sinais clínicos de uma úlcera arterial? Ok, Janaína, mas como que eu vou diferenciar uma úlcera arterial? Como que eu vou saber se ela é arterial, se ela é venosa, se ela é mista? Como que eu posso olhar, observar o todo, o pé, a perna do paciente, olhar o paciente como um todo, para identificar se essa é uma lesão arterial ou não, para identificar se eu vou desbridar essa necrose ou não, se eu vou aplicar um gel para amolecer essa necrose ou não. Como que eu vou identificar isso? Então, geralmente são lesões que acometem as extremidades dos pés, então a lateral dos dedos, lateral da perna. É bem clássico esse tipo de necrose na ponta dos dedos, na lateral dos pés, olha só. Então, nesse tipo de lesão, quando você observa, tem uma lesão. Vocês conseguem ver meu mouse? Conseguem? Conseguem. Sim, dá para ver. Então, aqui, ó, por exemplo, vamos supor, o paciente vem, ó, vocês estão na casa do paciente, ou vão fazer o curativo do paciente. E aí, às vezes, tem esse tipo de lesão. Às vezes, gente, a família não sabe que o paciente tem uma doença arterial. E aí é importante não dar, eu sempre falo isso nos treinamentos, não dá para nós ficarmos olhando só para esse quadrado da lesão do paciente.
Nós precisamos olhar como um todo. Às vezes vocês vão na casa do paciente fazer um curativo e tá lá fazendo o curativo, o paciente tem uma lesão na lateral, nem sempre os pacientes, Janaína, então todo paciente de úlcera arterial vai apresentar uma necrose no dedo. Não, gente, às vezes não vai apresentar isso aqui, isso aqui é clássico. Você olha para um paciente desse, você não tem dúvida que esse paciente tem obstrução arterial. Mas quando você chega no paciente e você observar essa condição, não dá para ficar só olhando, nossa, vocês estão vendo que aqui não dá para ver bem no pé do paciente, mas olhando só para essa lesão aqui, dá para ver que ela não está uma necrose de coagulação. Necrose de coagulação é uma necrose seca, ela não está uma gangrena. Então, ela está um tecido amarelado, um esfacelo, uma necrose de liquefação. Não dá para pensar assim, vou colocar um gel, vou colocar um Urgoclin AG. Gente, nós precisamos olhar o paciente como um todo, olhar toda a perna. Então, Janaína, o que você faria? Eu chego na casa do paciente, eu olho uma lesão dessa, por que eu vou desbridar essa lesão? Ela é venosa? Primeiro, eu preciso identificar se ela é arterial ou se ela é venosa. E para isso, eu preciso olhar como um todo. Então, eu vou olhar a perna do paciente, eu vou olhar a disposição de pelos, eu vou olhar se o paciente tem edema nas pernas, porque se for uma lesão venosa, o edema é clássico na lesão venosa, certo? Então, eu vou olhar a disposição de pelos. Paciente que tem doença arterial periférica, geralmente ele perde os pelos. Eu vou olhar pulso. Eu vou olhar pulso do paciente. Geralmente esse pulso vai estar difícil de detectar. Eu vou olhar a ponta dos dedos, tem cianose, tempo de enchimento. Então, são coisas básicas, informações que eu busco, informação clínica básica que vai te dar uma noção de que essa é uma lesão que eu não devo ficar desbridando. Por quê? Se o paciente tem uma obstrução, eu vou tirar esse esfacelo. Para ter a formação de novos tecidos, eu preciso formar novos vasos. Isso vai acontecer na formação dos novos tecidos, mas não tem fluxo sanguíneo. Então, como que nós vamos ter aí a formação de novos vasos? Não terá, certo? Então, vamos lá. Sinais clínicos: lesão nas extremidades dos pés, dos dedos. Pele do paciente vai estar brilhante, pálida, fria, cianótica, ausência de pelos, pulso diminuído ou ausente. Às vezes, o paciente lembra que às vezes o paciente ele vai desenvolver uma lesão antes mesmo de ter uma obstrução total. Você pode perceber um pulso bem filiforme, bem difícil de sentir, certo? Unhas vai estar espessa, então esse pé do paciente não tem fluxo sanguíneo, o paciente não tem nutrientes, então você vai perceber que as unhas não são saudáveis, são aquelas unhas espessas, aquelas unhas que tem uma camada esbranquiçada, pouco ou ausência de exudato. Então, não é uma lesão altamente exudativa. O leito vai estar pálido ou necrótico e, geralmente, se você realizar um ITB, esse paciente ele vai apresentar um ITB abaixo de 5. E como que deve ser diagnosticado? Primeiro, você vai suspeitar, né, porque você vai na casa do paciente, então você vai ter essa suspeita a partir da sua anamnese, a partir do seu exame físico da pele e da úlcera. Então, vocês perceberam que rapidamente nós falamos um exame físico, eu vou olhar a perna, eu vou olhar se tem edema, eu vou olhar pelos, eu vou olhar uma pele brilhante, eu vou olhar os membros do paciente vão estar cianótico, pálido, frio, o pulso vai estar ausente. Então, são coisas básicas que às vezes a gente deixa passar desapercebido. Às vezes eu recebo foto de uma lesão, o que eu coloco aqui? Tá, é no membro inferior. Primeira pergunta que eu faço, tem edema nessa perna? Tem pulso? Como está o tempo de enchimento capilar? Avaliou o tempo de enchimento capilar? Então, é um todo que vai nos dar uma suspeita do diagnóstico, certo?
A partir daí, claro, o paciente precisa ser encaminhado para um vascular, para um especialista que irá realizar exames de imagem, porque mesmo, Janaína, mas eu faço o ITB, ok, você faz o ITB, você vai identificar em um ITB anormal, abaixo de 0,8, 0,9, se tem uma gangrena, esse ITB vai estar abaixo de 0,5, mas o ITB, ele não é o suficiente, ele vai te dar uma sugestão, porque ele não vai te dizer o quanto está comprometida, quantas artérias está comprometida, qual é a altura. Então, é importante que o paciente seja avaliado por um vascular, porque em uma situação dessa ele precisa, assim, de uma revascularização para ter aí essa lesão cicatrizada, certo? Mas nós, enfermeiros, podemos sim realizar o índice tornozelo braquial, principalmente quando nós estamos falando de uma úlcera do pé diabético, tem-se aí as recomendações para realizar o ITB, quando nós estamos falando de uma úlcera venosa, tem-se sim as recomendações pelas diretrizes para realizar o ITB, ok? E o que é o ITB? O ITB é um exame simples que vai indicar a quantidade de fluxo sanguíneo arterial para as extremidades. Então, o ITB significa índice tornozelo braquial. Eu vou avaliar uma pressão na perna, então eu vou pegar o valor da sístole e vou realizar uma pressão no braço, vou pegar o valor da sístole do braço. Eu divido o valor da sístole do tornozelo pelo valor do braço e aí eu vou ter o ITB. O ITB, ele é um método padrão ouro para realizar a medição do ITB, nós precisamos realizar com um Doppler portátil. Esse é o padrão ouro para a realização do ITB, porque já teve pessoas que perguntaram, mas eu não posso realizar uma pressão normal com o estetoscópio? Não, não pode realizar uma pressão normal com o estetoscópio. Nós precisamos o indicado e o padrão ouro com maior confiança é o Doppler portátil, certo? Que o enfermeiro pode realizar. Então, aqui, ó, eu vou realizar uma pressão sistólica no tornozelo e vou realizar uma pressão sistólica no braço. Divido o valor do tornozelo pelo braço, eu tenho o valor do ITB. E qual é o normal? O normal, esse é do consenso publicado, perdão, a referência, não sei se ficou aqui para baixo, mas esse valor, esse resultado é do consenso publicado ano passado do EUMA, tá? E ele traz que o valor normal está entre 0,9 a 1,4. Tem algumas literaturas que falam de 1 a 1,4, tem literatura que fala de 0,9 a 1,3, tá? Então, eu utilizei essa literatura do EUMA. Anormal, nós temos aí abaixo de 0,9. Grave, doença arterial grave, abaixo de 0,5. Aqui, quando você realiza um TB e o paciente tem um resultado abaixo de 0,5, nós dizemos que ele tem uma doença arterial periférica grave e que ele precisa de atendimento de urgência. Nessa situação, esse é um paciente que ele já tem uma lesão isquêmica, certo? E o tratamento, revascularização. O tratamento padrão ouro é a revascularização. Nós precisamos abrir essa artéria e aí o paciente precisa ir para um serviço que tem um serviço de angiografia, de revascularização, para realizar um balão, né? Balonar essa artéria, é introduzido um balão e esse balão ele é inflado nessa região e aí essa artéria abre-se, pode ser aplicado, pode ser tratada com estente ou ponte. Tá? E o tratamento da revascularização tem o objetivo de controlar a dor, manejar a doença de base, no caso, né, que é a doença arterial periférica, e importantíssimo, não desbridar essa lesão. Nós não podemos desbridar essa lesão enquanto o paciente não passar por uma revascularização e essa artéria for aberta, certo? E quando nós falamos acho que faltou um slide aqui, aconteceu alguma coisa.
Mas quando nós pensamos, então, isso tudo que nós falamos foi somente relacionado à doença arterial periférica, à úlcera arterial, certo? Falando de úlcera venosa, nós precisamos relembrar a anatomia do sistema venoso. Então, o sistema venoso ele é composto por veias superficiais, que são veias profundas e veias conectivas, são as veias que conectam o sistema superficial ao sistema profundo e, importantíssimo, as válvulas, elas que são responsáveis por garantir um fluxo unidirecional. Então, aqui na imagem, vocês veem que uma válvula normal, elas estão aproximadas. Então, quando nós temos aí a contração da panturrilha, nós permitimos que essas válvulas se abram, o fluxo de sangue suba. Quando a panturrilha relaxa, as válvulas se fecham, mas elas ficam... Vocês conseguem ver minha mão, né? Conseguem? Não? Sim, eu consigo. Tá. Então, quando as válvulas se fecham, elas ficam aproximadas, não permitindo que o fluxo sanguíneo retorne, e o que aí vai causar edema no paciente. Mas quando nós temos as válvulas disfuncionais, nesse outro vídeo, as veias elas estão dilatadas. Então, como elas dilatam por causa do edema, e essas válvulas elas estão afastadas. Por mais que nós temos a contração da panturrilha, elas estão afastadas, elas não conseguem se aproximarem. Com isso, elas abrem, mas quando elas fecham, sempre fica um vão, falando bem a grosso modo, sempre fica um vão entre elas que permite com que o sangue retorne e fique na perna. E isso vai fazer o extravasamento do líquido para o tecido das pernas, e o paciente fique com edema, certo? Então, aqui, ó, retorno venoso, como que funciona? É importantíssimo o retorno venoso para termos o sangue que sai do coração, precisa retornar para o coração. E a bomba, nos membros inferiores, a bomba da panturrilha, dizemos que é como se fosse o segundo coração. Então, elas precisam estar em bom funcionamento para o retorno venoso. Isso aqui é basicamente o que eu falei. Quando a bomba da panturrilha ela contrai, ela permite que as válvulas se abram, o fluxo sanguíneo sobe para o coração. A panturrilha relaxa, as válvulas se fecham aproximadas uma das outras, permitindo com que o fluxo sanguíneo não volte e não fique represado nas pernas. Porque se esse sangue ficar parado nas pernas, as veias vão começar a dilatar, não vai ter para onde dilatar. Esse líquido que está dentro do vaso vai para onde? Vai para fora do vaso. E aí vai para as pernas mesmo, para o tecido intersticial extracelular, e vai formar-se o edema, certo? Então, o músculo da panturrilha contraído, a válvula se abre, o sangue sobe, volta para o coração. Quando o músculo da panturrilha está relaxado, a válvula fecha, aproximando, o sangue não volta para as pernas. Mas quando a panturrilha está disfuncional, de novo, quando a válvula da panturrilha está disfuncional, ela se abre, mas quando ela fecha, ela não fica próxima uma da outra. Sempre fica um vão e esse sangue fica voltando para as pernas e fica parado, fazendo uma dilatação das veias, certo? E aí aqui, ó, nessa imagem, só para demonstrar, aqui é o sistema superficial. O sistema superficial vai drenar o sangue da parte superficial, e aí as veias conectivas vai passar esse sangue para o sistema profundo, para o sistema venoso profundo, e do sistema venoso profundo esse sangue vai voltar para o coração, certo? Mas quando está disfuncional,
o sistema superficial fica disfuncional, as veias que conectam o sistema superficial ao profundo também ficam disfuncional e o sistema profundo também fica disfuncional. E aí nós temos o sangue parado nessas veias, dilatando essas veias, como elas vão ficar dilatadas, o sangue vai extravasar para o meio, para fora do vaso, causando aí o edema, certo? E quando nós pensamos causando edema, causando a insuficiência venosa, quando nós pensamos na insuficiência venosa, existe uma classificação dessa insuficiência venosa, que é a classificação CEAP, que vai de C0 até C6 ou C6R. E o que seria essa classificação CEAP? Ela vai nos dizer, classificar de acordo com as características do paciente dos membros inferiores. Por exemplo, um paciente C1, quem aqui das mulheres tem varizes? Não precisa falar, tá, gente? Mas, por exemplo, eu tenho varizes já. Eu já me enquadro dentro dessa classificação C2. Quando, hã? Eu falei, Quando então, quando tiver edema, já é C3, ou seja, quando você tem edema, quer dizer que as suas veias já estão dilatadas. E aí, o que você precisa fazer? A gente precisa fazer fortalecimento da panturrilha, a gente precisa usar meia elástica para essas válvulas ficarem próximas e esse edema reduzir. E aí, sucessivamente, tem vários outros sintomas que vão aparecendo na perna até que o último estágio da insuficiência venosa é a úlcera venosa. E a úlcera venosa ela vai acontecer por quê? Porque nós temos, de novo, a disfunção das válvulas. Então, essa disfunção das válvulas afastadas, vai fazer a dilatação das veias, vai levar a uma alta pressão intravenosa, fazendo com que esse sangue fique parado, dilatando as veias, tornando essas válvulas incompetentes, o refluxo sanguíneo inadequado, porque o sangue não volta, um retorno venoso deficiente, e isso, com o passar do tempo, vai progredindo e cada vez mais piorando, e o paciente vai desenvolver a úlcera venosa. E quais são os fatores de risco para o desenvolvimento da úlcera venosa? Muito tempo em pé ou muito tempo sentado, né, gente? A enfermagem nem fica em pé, né? Obesidade. A obesidade é um fator de risco importantíssimo para o desenvolvimento da úlcera venosa, múltiplas gestações, gestação, fraqueza muscular, histórico familiar, varizes, trombo, fumo, flebite. Então, todos esses são fatores de risco para o desenvolvimento de uma úlcera venosa. E aqui nós temos a classificação CEAP em imagem. Então, olha só, se você tem só vasinhos, veias varicosas, você já está dentro da classificação CEAP. Parabéns, você já é C1. Então, todos esses sintomas nós podemos observar no paciente. E é clássico para paciente que tem insuficiência venosa ou já teve uma lesão, você observar essa hiperpigmentação, o edema, e o último estágio é a úlcera venosa. O C6R é quando o paciente já teve uma úlcera e está tendo novamente, que aí é a lesão recorrente, certo? E Janaína, o que é então uma úlcera venosa? Uma úlcera venosa é uma lesão cutânea aberta no membro inferior, geralmente na região do tornozelo, que não cicatriza, e ela é sustentada pela doença venosa crônica. Então, é claro que eu acredito que tenha ficado claro que quando o nosso sistema está funcional, as nossas válvulas estão próximas, elas não permitem com que o sangue volte para as pernas. Quando as nossas válvulas estão disfuncional, não estão funcionando bem, elas estão afastadas. E o que eu preciso, Janaína, então, para melhorar isto? Eu preciso para melhorar a úlcera e cicatrizar, eu preciso tratar essa doença de base, que é a doença venosa crônica. E como que eu vou tratar? Eu preciso aproximar essas válvulas.
E como que eu aproximo essas válvulas? Comprimindo essa perna. Então, a perna está lá edemaciada, o vaso está dilatado, as válvulas estão distantes uma da outra. Eu preciso fazer o quê? Uma compressão para que essas válvulas se aproximem uma da outra. Então, esse é o tratamento base da úlcera venosa, a compressão. Claro que se o paciente não tem um comprometimento arterial, certo? Então, vamos lá. Sinais clássicos. É uma lesão geralmente localizada acima do maléolo, no entanto, nós precisamos lembrar que essa lesão, às vezes, ela vai se espalhar, ela vai fazer um 360 graus, vai envolver toda a perna do paciente, vai subir, vai virar uma coisa, vai virar uma lesão assim super extensa, certo? Pode apresentar dor. Tem pessoas que falam assim: na úlcera arterial é clássico, o paciente sente muita dor na arterial porque não tem fluxo sanguíneo. E aí tem gente que fala, eu já ouvi pessoas falando que na venosa não dói. Isso não é uma verdade absoluta. Na venosa vai doer também porque nós temos processo inflamatório ali. Quando o paciente tem um processo infeccioso, ele também vai sentir dor, tem processo inflamatório nessa região, então ele vai sentir dor. Eczema, atrofia branca, então hiperpigmentação, edema. O membro desse paciente é edemaciado, geralmente piora ao longo do dia, e aí de manhã já vai estar melhor. O leito dessa lesão geralmente é raso, as margens elas são irregulares, tem grande quantidade de exudato, o pulso geralmente vai estar presente, mas é uma lesão de evolução extremamente lenta. Acredito que algum de vocês já pode ter visto um paciente com lesão no membro inferior, uma úlcera venosa de 1 ano, de 2 anos, de 5, de 10, de 30 anos. Então, são lesões que têm evolução lenta e às vezes não fecha de fato. E como deve ser feito o diagnóstico? De novo, anamnese e exame físico da pele e da ferida. Então, a avaliação clínica da pele, um bom exame físico que nós realizamos nessa perna, é possível nos sugerir que é uma lesão venosa, certo? Claro que o edema é é um, é um sinal que vai nos dificultar, por exemplo, a avaliação do pulso. Às vezes, um pé muito edemaciado, um membro muito edemaciado, a gente tem dificuldade em sentir o pulso, mas lembrando que esses pacientes, eles precisam de uma avaliação de um especialista, um vascular, para realizar um exame de imagem e o enfermeiro Janaína, tenho dúvida se sentir pulso, não sei se tem pulso, mas eu tenho Doppler, eu realizo o ITB, então verifique o pulso com o Doppler. Você vai conseguir, se não tem componente arterial, você vai conseguir avaliar esse pulso com o Doppler e você pode sim realizar o ITB para tirar a sua dúvida em relação se comprime ou não comprime. Claro que tem locais que o enfermeiro tem autonomia para comprimir. Já tem locais que não têm autonomia, que precisa de um Doppler, que precisa de uma prescrição médica, e aí cada um vai seguir de acordo com a instituição recomenda, tá bom? Mas o tratamento, nós temos aí intervenção venosa, que são os tratamentos venosos para tratar a doença de base, a doença venosa crônica. A compressão é fundamental e é obrigatória. O tratamento da pele circundante e o tratamento da lesão propriamente dita. E quando nós pensamos no tratamento, é para aliviar os sintomas, acelerar a cicatrização e prevenir recorrência dessa lesão. O tratamento local, então nós vamos realizar a limpeza dessa ferida, a remoção do tecido desvitalizado. Aqui eu posso realizar sim a remoção do tecido desvitalizado, certo? Se não tem comprometimento arterial, eu posso. Vamos tratar a infecção, claro, utilizar o Urgoclin G para tratar essa infecção, porque geralmente são lesões longas, são lesões
de muito tempo, então são lesões que têm bactérias, que têm biofilme. Com a urgoclina G, você vai ter aí a ação combinada. O urgoclina G, ele tem ação antibiofilme, antimicrobiana, então ele rompe o biofilme, mata as bactérias, e além disso, as fibras poliabsorventes é um diferencial do nosso produto em relação ao mercado, é que as fibras poliabsorventes, elas têm capacidade de atrair e aprisionar e reter o esfacelo, certo? Equilibrar as metaloproteases. Então, quando nós pensamos nessas lesões de longo prazo, nós sabemos que são lesões que ficam estagnadas na fase inflamatória, com infiltração leucocitária. Então, são lesões que têm excesso das metaloproteases. Às vezes, você vai utilizar a terapia compressiva, você vai manejar a infecção, mas são lesões ainda que continuam com uma evolução lenta. Então, aqui é importante, no momento em que você maneja o exudato, você maneja o edema, você maneja a infecção e a lesão ainda está lenta, mas olhando, você não observa sinais clínicos de infecção, é importante equilibrar as metaloproteases, e nós temos o Urgo-Start. O Urgo-Start é a nossa tecnologia, a nossa TLC com octasulfato de sacarose, que ele reduz as metaloproteases, e nós temos vários estudos, inclusive com úlceras venosas, utilizando o Urgo-Start, acelerando a cicatrização. E, claro, a compressão, que é o tratamento obrigatório da úlcera venosa. A compressão é um tratamento que exerce pressão nos membros inferiores para ajudar o sangue venoso retornar para o coração de forma efetiva. E quando nós pensamos em terapia compressiva, nós temos as terapias inelásticas, por exemplo, bota de una, as terapias elásticas e as terapias multicomponentes. Eu não sei se dá para vocês verem, mas dá para vocês verem isso aqui? Vocês estão vendo? Muito Sim. pequenininho, não sei se Muito. todo mundo está vendo, ou se você quer parar a apresentação e mostrar, ou no final. Acho que no final, porque senão depois você não vai conseguir colocar a tela de novo. Já não vou conseguir de novo. Ai, meu Deus. Tá compartilhando em... Tá assim, tá na compressão, inelástica, elástica e multicomponentes. Perfeito. Então, depois eu mostro para vocês, é que fazendo e mostrando seria mais fácil, mas depois eu mostro para vocês. Então, a terapia compressiva nós temos a inelástica, que é a bota de una, a elástica, que é só uma meia elástica ou uma bandagem só de camadas elásticas, e a multicomponente, que no caso o Urgo-Keichu é uma terapia multicomponente, pois com o Urgo-Keichu nós unimos essas duas terapias numa mesma terapia. Com o Urgo-Keichu nós oferecemos a compressão inelástica e a também elástica, vocês vão entender porque a importância de unir as duas. Então, quando nós pensamos em tipos de terapia compressiva, nós temos bandagens únicas, que são de curto estiramento, como bota de una, ou de longo estiramento, como uma camada elástica, certo? Camada neutra de proteção, mais camada de curto estiramento, ou camada neutra de proteção, mais uma camada de longo estiramento. Camada neutra de proteção é como se fosse uma camada só para proteger a pele, né? Ela não tem nenhum efeito funcional. E também a bandagem multicomponente, que é essa última bandagem aqui. A bandagem multicomponente é o Urgo-Keichu. O Urgo-Keichu, ele oferece tanto uma camada de curto estiramento como a camada de longo estiramento. Então, com o Urgo-Keichu, nós oferecemos os 3 princípios para uma boa, segura e eficaz compressão, que é os 3 Cs da compressão. Uma compressão contínua, consistente e confortável para o paciente. Então, é importante que a terapia compressiva utilizada
ela seja uma terapia que ofereça pressão contínua 24 horas por 7 dias, que ofereça uma pressão consistente e que não tenha erros na hora de aplicação. Então, nós temos um estudo que comprova que enfermeiros, a nossa bandagem, ela é fácil de ser aplicada e o enfermeiro, apenas com uma orientação, ele consegue realizar uma pressão consistente mesmo na primeira aplicação. E uma compressão confortável para o paciente, pois não é algo confortável, a compressão em si não é confortável, mas com o Urgo K2, nós temos um estudo que mostra que 95% dos pacientes reportaram que o Urgo K2 é confortável durante o dia, 92% dos pacientes reportaram que o Urgo K2 é confortável durante a noite, então é confortável para o paciente. Se é confortável para o paciente, nós temos aí maior chance de adesão ao tratamento. E aí, quando nós falamos no Urgo K2, o que é o Urgo K2? É uma bandagem multicomponente, é um sistema de compressão. Aí, Oi? eu não sei se você tá falando dos produtos, você está mostrando na tela? Tá compartilhando só. Então, eu acho que deu pause no compartilhar, porque ele ainda está na compressão. Sério? Né? A gente Vixe. está ouvindo sobre o produto, mas não está vendo a imagem dele. E agora? Ainda não. Acho que você vai ter que dar stop e compartilhar de novo. Ah, e aí? Agora sim. Agora sim, né? Então tá, então vamos lá. Urgo K2. Urgo K2 é um sistema de compressão multicomponente. Por que multicomponente? Porque ele tem dois componentes. Então nós temos, eu vou mostrar depois para vocês quando parar de compartilhar, que fica mais fácil, mas nós temos a Keitech, que é uma bandagem de curto estiramento. Nós sabemos que para o tratamento da úlcera venosa, a terapia compressiva recomendada é aí de cerca de 40 milímetros de mercúrio. Então, o Urgo K2 ele vai oferecer essa pressão recomendada de 40 milímetros de mercúrio, juntando as duas bandagens. Então, a Keitech é a bandagem de curto estiramento, é a nossa bandagem branca, é uma bandagem acolchoada, super confortável, ela absorve exudato e tem marcadores elípticos que vai ajudar com que o enfermeiro aplique da forma correta, oferecendo a pressão correta. A Keitech, ela vai oferecer uma pressão de 80 milímetros de mercúrio, perdão, ela vai oferecer uma pressão de cerca de 30 milímetros de mercúrio, cerca de 80% da pressão necessária. Já a Keypress, que é a nossa segunda bandagem, é uma bandagem de longo estiramento, então é uma bandagem que estica mais, ela, ela mantém a pressão em repouso, mantém o sistema no lugar. Como assim manter o sistema no lugar? Conforme o edema vai reduzindo, ela vai acomodando para que essa bandagem não fique frouxa, como por exemplo na bota de una. Na bota de una, quando o edema vai reduzindo, a bota começa a ceder, porque ela não tem essa tecnologia da bandagem de longo estiramento. E a bandagem de longo estiramento, ela vai oferecer aí cerca de 10 milímetros de mercúrio de pressão, os outros 20%, totalizando aí cerca de 40 milímetros de mercúrio, certo? Então, o sistema de compressão multicomponente é um complexo e ele é complexo, mas ele incorpora dois materiais, o curto e o longo estiramento, oferecendo a pressão personalizada para o paciente de acordo com a necessidade. E aí, quando nós falamos
que o Urguketu promove pressão contínua é porque nas bandagens inelásticas, como por exemplo a bota de Una, nós sabemos que o paciente ele só vai ter efeito, a bota de Una na verdade é um sistema contensivo e ela só vai fazer algum efeito se o paciente deambular. Então aquele paciente que não anda pouco, é acamado, ela não vai surtir efeito. As bandagens elásticas, elas não vão surtir efeito, elas não vão ter efeito no paciente que deambula, porque o paciente deambula, a panturrilha vai contrair e como ela é elástica, ela vai acompanhar a contração da panturrilha, ela só vai fazer efeito nos pacientes que não deambulam. Já a bandagem de multicomponente, nós temos aí uma bandagem que vai ter resultado para o paciente tanto no momento da deambulação como no momento do repouso. E então aqui nós podemos ver que com o Urguketu nós temos os picos de pressão, que é extremamente importante para o retorno venoso. Então nós temos o paciente tendo aí o resultado da pressão tanto quando ele está em repouso como quando ele está em atividade. E nós dizemos que ela é uma pressão consistente, porque nós podemos ter aí uma pressão aplicada corretamente desde a primeira aplicação, pois nós temos as elipses, tanto na K-TEC como na K-Press. Janaína, e o que é essa elipse? Eu vou mostrar para vocês, mas a elipse, quando nós estamos aplicando, quando nós formamos um círculo na elipse, quer dizer que nós estamos aplicando a pressão adequada, a pressão necessária, certo? E aqui falando na pressão confortável, esse estudo demonstra que os pacientes dizem que o Urguketu é confortável tanto à noite quanto de dia. Além disso, também nesse estudo foi referido que com o Urguketu houve redução da dor intensa, da sensação de calor e da coceira, trazendo qualidade de vida para os pacientes. E evidência científica, quando nós olhamos para a pirâmide de evidência científica, nós temos o Urguketu no topo da pirâmide de evidência científica. Então, nós temos estudos publicados, nós estamos dentro de uma revisão sistemática da Cochrane, em que diz que as bandagens multicomponente contendo uma bandagem elástica demonstram ser mais efetivas do que aquelas com componentes inelásticos. Então, essa revisão da Cochrane de 2002 traz que a bandagem compressiva contendo um componente elástico é mais eficaz do que a bandagem inelástica. Além do que, nós temos esse estudo também que comprova que o Urguketu reduz o edema em mais de 80% em 6 semanas. Super importante. Como funciona essa compressão, Janaína? Então, nós temos aqui a válvula incompetente, né? As válvulas incompetentes, elas não ficam aproximadas, favorecendo aí com que o sangue retorne, fique aprisionado nas veias e tenha aí a dilatação das veias. Isso é um membro sem compressão. Quando nós aplicamos a compressão, nós forçamos a reaproximação dessas válvulas, permitindo com que o fluxo não volte para as pernas e sim vá para o coração, certo? A compressão, então, quais são os benefícios da compressão? Quando você tem um paciente com uma úlcera venosa e você realiza a compressão, você vai reduzir o edema, você vai melhorar o retorno venoso, vai diminuir a hipertensão venosa, vai melhorar a função linfática desse paciente, vai reduzir edema, aqui o primeiro é reduzir refluxo, reduzir o diâmetro da veia, porque eu estou comprimindo, melhorar a compressão valvar, melhorar a bomba venosa, melhorar a reabsorção desse edema. A compressão está indicada para úlceras venosas, está indicada aí uma compressão forte de mais ou menos 40 milímetros de mercúrio. Úlcera mista
eles recomendam uma compressão reduzida de 20 milímetros de mercúrio. O Urgo K2 ele não tem recomendação para a úlcera mista, porque nós garantimos a compressão de 40. Não tem como saber se eu sei que eu estou oferecendo 40, porque nós temos a elipse que vai formar um círculo, então não temos como garantir que se eu não formar o círculo eu estou oferecendo 20 ou menos, certo? Então ela é indicada para úlceras venosas. Contraindicação: doença aterosclerótica grave, bypass, então paciente que já fez alguma cirurgia que fez ponte na artéria, né, que é o bypass, paciente com insuficiência grave, MIRA 4 ou 3, então são aqueles pacientes que têm disfunção de ventrícula direita, são pacientes que vão ter edema nos membros inferiores, e aí a gente tem que ficar atento, porque se eu favoreço muito o retorno venoso desse paciente, a gente piora a condição vascular do paciente, alergia ao material e neuropatia periférica grave com perda da sensibilidade, tá? Então essas são as contraindicações. E a úlcera mista nada mais é do que o paciente tem o comprometimento tanto das veias como das artérias, e acomete geralmente cerca de 20 pacientes com úlceras vasculogênicas. Aqui o paciente vai apresentar um ITB abaixo de 0,9, geralmente um ITB entre 0,6 a 0,8, e é recomendada uma compressão modificada. No entanto, gente, numa úlcera mista, o consenso do EUMA traz que, se você comprimir, é obrigatório que você fique vigilante nessa compressão, porque o paciente pode apresentar complicações, dor, gangrena, tá? Então, é obrigatória a supervisão rigorosa e interromper a compressão se a úlcera piorar. Aqui alguns casos clínicos. Esse é um paciente que tinha uma úlcera venosa de longa data, e aqui é uma lesão que estava estagnada. Dá para perceber, olha o tamanho do dorso do pé do paciente, o edema. Então aqui foi iniciado um tratamento com Urgoclin AG e Urgo K2. E aí, aqui é a imagem do paciente, aqui depois de 9 trocas, olha como estava. E olha, a foto também não está ajudando muito, né? Mas olha como está. Depois de 9 trocas, depois de 28 dias, já dá para observar um leito mais granulado, um leito vermelho, um leito bonito. Claro que aqui, nessa condição, se o paciente tivesse Urgo Start, né? E aí, aqui a importância de mudar uma conduta se você tem outro produto, se você tem o outro produto. Então, ele só tinha o Urgoclin AG, utilizou o Urgoclin AG. Mas se eu tenho Urgoclin AG e Urgo Start, eu uso o Urgo Start aqui nesse momento, eu posso utilizar o Urgo Start, porque o Urgo Start nós temos estudo publicado no The Lancet que comprova que ele acelera a cicatrização. Então, aqui eu vou reduzir tempo de cicatrização se eu uso o Urgo Start com o Urgo K2. Eu acelero esse processo de cicatrização. Mas não era o caso, né? Mas ainda assim a lesão evoluiu super bem. Então, ó, no D39, 12 troca. Olha só como já reduziu essa lesão. Olha, depois de 40 trocas. E aí, aqui, reforço novamente. Nessa condição, se eu utilizo o Urgo Start, com certeza esse tempo seria menor. Eu posso falar com certeza? Sim, porque os estudos que a gente tem, a gente comprova que o Urgo Start acelera a cicatrização. Então, com 40 trocas, olha como estava essa lesão. Certo? Tá aqui só algumas imagens. Aqui é o paciente que fez um depoimento, mas eu não vou colocar, porque o áudio dele é um pouco extenso. E essa lesão aqui, esse foi um caso do ano passado que a representante
Mariana, ela fez no interior de São Paulo. E o que, que ela avaliou nesse caso clínico? Essa era uma paciente que tinha uma úlcera recidivada há 2 anos. Então, essa úlcera já tinha cicatrizado e abriu novamente e estava aberta há 2 anos. E todos os dias ela fazia o curativo na unidade básica. E aí, no dia 15/5/2023, iniciou o tratamento com o Urgoclin G e o Urgo-K2. Depois de 3 trocas, olha como estava a lesão, reduzindo já. Depois de 7 trocas. Depois de 7 trocas, que foram um total de 63 dias, a lesão estava totalmente epitelizada. E aí, qual que era o intuito de fazer esse estudo? Era levantar o custo efetivo do tratamento da paciente durante os 2 anos versus o tratamento da paciente em 63 dias. Então, ela ficou 2 anos indo na unidade básica, fazendo curativo todos os dias e trocando em casa também, e versus avaliar o quanto ficou esse tratamento em 63 dias, em 2 meses e 3 dias. Então, o tratamento convencional era realizado com esses materiais, e esse era a estimativa de valor desses materiais, e o tratamento com a tecnologia era realizada na unidade básica e aí foram avaliar quanto que fica cada troca de curativo. Então, cada troca de curativo convencional fica no valor de R$ 126. Cada troca de curativo com tratamento tecnológico fica R$ 464. Nossa, mais caro, certo? É mais caro. Mas, olhando para o tempo de tratamento, tornou-se imensamente mais barato. Por quê? No total de 2 anos, cada troca de curativo de R$ 126, se eu multiplico em dias, eu vou ter aí um gasto de R$ 92.440 durante esses 2 anos foi gasto com essa paciente. Mas durante 63 dias de tratamento. Então, quando eu olho para um tratamento que você pensa assim, é R$ 464 muito mais caro. Mas é um tratamento que você vai deixar uma compressão 7 dias, você vai utilizar uma tecnologia que de fato tem comprovação científica que vai fechar essa lesão. Você olha, o tempo de tratamento foi imensamente reduzido. 24 meses para 2 meses é um tempo de tratamento muito pequeno, fazendo essa comparação. E aí, quando nós vamos avaliar o valor total do tratamento em 63 dias foi de R$ 3.252. Mas, quando nós pensamos na economia que poderia ter tido, vamos supor, o home care está tratando um paciente, está tratando há 6 meses, não fecha. Então, quando você vai olhar o quanto você está gastando e você vai utilizar uma tecnologia avançada, e eu, por mais que essa tecnologia avançada tenha aí 50, R$ 100 de diferença, mas quando eu olho o tempo de tratamento, de 6 meses eu cicatrizo essa lesão em 2 meses. Quando você vai fazer essa calculadora e você vai avaliar a diferença de valor, é gritante. Então, aqui o serviço teria uma economia de R$ 89.000. Não teve, né? Porque ficou 2 anos fazendo o tratamento, certo? E aí, então, como que nós queremos que os nossos, geralmente são lesões que acometem mais idosos, mas como que nós queremos ver o nosso paciente cabisbaixo, triste, uma qualidade de vida ruim? Era para ser um vídeo, gente. Uma qualidade de vida ruim? Não. Nós queremos que os nossos pacientes, era para ser um vídeo também. Nós queremos que os nossos pacientes tenham uma qualidade de vida interessante.
tenha qualidade de vida e viva os seus dias de vida feliz. Não vai rolar o meu vídeo, mas tudo bem. Muito obrigada, essa era a parte que eu gostaria de compartilhar com vocês. E aí, eu vou... Gente, tá muito barulho aqui, não tá? Vocês estão me ouvindo bem? Bastante barulho aí, mas dá para seguir. Dá para me ouvir? É que eu tô em um hotel, então tem um monte de gente ali, não tem jeito, tá? Infelizmente. Ó, essa é a nossa bandagem multicomponente. Urgo Ketchup. Então, nós temos essa caixinha. A nossa bandagem multicomponente, ela tem 2 tamanhos. E aí, quando você vai avaliar o paciente, você deve verificar o tamanho do tornozelo. Então, nós temos o tamanho 18 por 25 e temos o tamanho 25 por 32, tá? A K-Press, a K-Tech, essa bandagem branca, ela é acolchoada. Ela parece um algodão. É super macia. E tá vendo a elipse que eu falei para vocês? Ó, isso aqui é a elipse. Quando eu vou aplicar no paciente, eu preciso formar um círculo. Formei o círculo, eu tenho a certeza e eu garanto que eu estou oferecendo a terapia compressiva indicada, certo? Ela é de curto estiramento, ou seja, é uma bandagem que eu não consigo estirar muito, então é uma bandagem que vai favorecer benefício para o paciente quando ele está em atividade. Já a bandagem de longo estiramento, essa bandagem ela tem uma cor marrom, ela também tem as elipses. Ó, quando eu estiro, eu vou formar um círculo. Ela é uma bandagem de longo estiramento, então eu consigo esticar ela melhor. Ela é coesiva, então é uma bandagem que ela adere nela mesma. E isso facilita porque quando o edema começa a reduzir, a nossa bandagem não vai ceder. Porque essa bandagem, por ela ser de longo estiramento, ela vai acomodar de acordo com a redução do edema. Então, ela vai continuar oferecendo a pressão que o paciente necessita, certo? Quanto tempo pode ficar a bandagem? A Alessandra perguntou. A nossa bandagem, ela pode permanecer até 7 dias. E aí, é claro, no começo, quando é uma lesão muito exudativa, muito processo inflamatório infeccioso, você às vezes vai precisar trocar um pouquinho antes, mas depois, quando o edema vai reduzindo, você vai trocar só com 7 dias. E aí, importante, eu aplico primeiro a branca, depois, faço a limpeza da lesão, utilizo a cobertura. Vou utilizar o Urgoclin G. Aplico o Urgoclin G, aplico a bandagem branca, aplico a bandagem marrom. Janaína, está muito exudativa. Pode aplicar um secundário em cima das bandagens. Sabe o Zobec? Posso vir com o Zobec e aplicar ali por cima das bandagens e fazer um enfaixamento. Por quê? Porque daí o paciente vai trocando o Zobec em casa, entendeu? Quando está muito exudativa, certo? Então, quando está exudativa, às vezes você tem que trocar com menos dias. Lembrando que a primeira aplicação de uma terapia compressiva, gente, é importante que a gente faça dentro da mesma semana. Então, eu não vou fazer uma aplicação de uma bandagem, eu não sei se no home care, mas no geral, no ambulatório, por exemplo, a gente vai fazer uma aplicação de uma bandagem numa segunda-feira, para eu ver o paciente na quinta. Eu não vou aplicar numa quinta para eu ir ver o paciente na segunda, ou numa quarta para eu ir ver. A primeira, eu preciso avaliar o paciente com um tempo menor para verificar questão de complicação, questão de comprometimento vascular. Então, é importante que a gente avalie esse paciente com um tempo menor, tá? E o que mais sobre a bandagem? Pode ficar até 7 dias.
pode ser utilizada com Urgoclean G, Urgotua G, Urgotu, Urgostart, pode ser utilizado com essas terapias. Mais alguma pergunta? Não pode molhar, né, Janaína? Não pode molhar. Então, o paciente utilizou, está utilizando qualquer bandagem, né, compressiva, não pode molhar, precisa ser protegida. Além do que também o Urgoquetio ele não é reutilizável, tá? Então, utilizou, vai trocar, vai jogar fora, vai utilizar uma nova terapia, mas tem-se as vantagens. Conforme você vai utilizando, você vai reduzir tempo de cicatrização, você vai reduzir o edema mais rápido e com isso você vai estender o período de troca. Mais alguma coisa, professora? Posso complementar? Na fase do diagnóstico, né, uma coisa que eu sempre me pauto e acho que ajuda bastante a gente na diferenciação de você viu o paciente, você viu a lesão, a lesão venosa, normalmente ela está ali na região do maléolo, acima do maléolo. A lesão arterial ela pode dar em qualquer lugar, onde tem uma artéria, ela pode surgir. E a questão da dor, do relato do tipo de dor do paciente, é muito característico que o paciente com a insuficiência arterial, ele vai ter uma dor maior quando ele está em repouso. Então, é aquele paciente que muitas vezes, a hora que ele não tolera um membro elevado, a hora que ele vai deitar, a dor dele é maior à noite, porque ele está em repouso, o retorno venoso fica mais difícil. Então, a queixa dele vai ser sempre essa. Às vezes tem paciente que fala assim, eu não consigo dormir, só vou dormir no sofá. Na hora que eu vou para o sofá, eu consigo dormir. Mas por quê? Porque aí o membro está para baixo. Então, eu já tive paciente que falou assim, não, eu não consigo dormir só a hora que eu penduro minha perna para baixo. Então, ele já pegou esse macete, então ele fica na cama, mas ele pendura a perna para baixo. Então, isso é bem característico. E o paciente da úlcera venosa, ele às vezes vai ter uma dor e você vai atrelar ao aumento do edema no final do dia, aquele peso na perna, né? Então, minha perna tá pesada, dói, incomoda. E de manhã, como é que tá? Não, de manhã tá bom, tá murchinha, né? Então, são características que vai te ajudar nessa diferenciação no diagnóstico de úlcera venosa e úlcera arterial. Que eu queria te perguntar, Janaína, assim, hoje no mercado a gente não tem a terapia para úlcera mista, né? Porque a Urgochulit, né? Não tem mais? Não, aqui não. Não, né? Não. E essa questão da mista é complicada. Tem pessoas que utilizam, mas aí você tem que saber muito utilizar, porque você não vai poder aplicar uma terapia, a terapia completamente. Então, não é a nossa recomendação. Mas tem pessoas que têm muita experiência, anos de experiência fazendo isso. Então, são pessoas que vão utilizar e têm a mão de utilizar, mas a gente não pode falar que é a nossa recomendação. Mas para quem tem a mão de utilizar, consegue, mas não é a nossa recomendação, né? Por exemplo, a senhora com certeza conseguiria utilizar, mas não é a recomendação da empresa. E não tem no mercado a não ser, claro, que você vai utilizar uma terapia que você consiga utilizar um aparelho que vá te dizer que você está aplicando uma terapia que vai te dizer, olha, tá 20 milímetros de mercúrio, mas isso é extremamente ainda fora da nossa realidade. Porque é um aparelho muito caro, né? A gente não tem disponível, eu não tenho, não sei quem tem, mas eu já fiz, né? Assim, a Urgochu com uma menor aplicação, né? Uma menor aplicação, né? Uma menor tensão, né? Diminui a bolinha, né? Não deixa ela mais oval mas tem aquela insegurança, né? E aí você tem que estar muito atenta
com o paciente, o relato dele, como que tá, melhorou, piorou, e a evolução da lesão também. Eu vivi uma experiência intra-hospitalar. Era um paciente que tinha pulso, mas lá na instituição que eu trabalhava, o grupo de fisioterapia ele fazia tratamento de linfedema. Então a paciente tinha ela não tinha lesão, na verdade ela tinha uma lesão, uma úlcera venosa, mas a gente não estava comprimindo por diversos fatores, inclusive por uso de droga vasoativa. Mas a equipe de fisioterapia foi fazer o tratamento do linfedema e acabou comprimindo. Foi questão de 24 horas. No dia seguinte não foi nem 24 horas, no dia seguinte a paciente estava com os dedos necrosados. Então, é todo um conjunto que precisa ser avaliado, porque daí tem que ter todo esse olhar crítico, não tiveram o pensamento, é um linfedema, a gente não vai tratar o linfedema dessa paciente que tem uma disfunção arterial também, porque precisa de uma terapia compressiva alta e não moderada. Então, a terapia compressiva alta levou sim a necrose dos dedos da paciente. E aí é esse olhar de quando você vai realizar essa terapia compressiva, você tem que estar atenta, não formar elipse completamente, mas não é a nossa recomendação. Isso faz quem tem muita experiência, quem tem compreensão, quem vai estar ali diretamente olhando esse paciente e aí precisa ter isso em mente. Pode funcionar? Pode sim funcionar, se você tiver rigorosa, e é recomendado a terapia compressiva, mas ela tem que ser reduzida, tá? E tudo que a professora incluiu sobre os diagnósticos realmente é bem clássico e é o que a gente ouve, de fato. Mais alguma coisa, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu vi que colocaram no chat, o Márcio colocou no chat que tratou uma lesão com bota de una. Gente, olha, a bota de una, ela também trata. Nós não vamos falar que ela não trata, não é verdade? Nós não vamos falar porque ela existe aí há anos. Mas hoje existe sim tecnologias que são mais eficazes do que a bota de una. Mas, Janaína, eu não tenho como ter um Urgoqueitu, eu só tenho como ter uma bota de una. Vou deixar de usar? Jamais. Você vai usar a bota de una, claro. E quanto tempo pode ficar a bandagem? Para queimados, pode usar também ou não. No caso do paciente queimado, às vezes, a gente tem um caso de um paciente queimado, mas no caso do paciente queimado, que às vezes faz muito edema, principalmente por eletricidade, o intuito é o quê? Geralmente o paciente, nessas situações, ele vai fazer uma escarotomia, né? Ele vai fazer uma escarotomia que é para esse edema sair, e o edema vai sair naturalmente, tá? Mas o recomendado é que esse paciente faça uma escarotomia. E geralmente ele vai fazer uma escarotomia, né? Porque foi o que eu já vivenciei também na prática. Esses pacientes com esses edemas gigantes assim, ele vai fazer escarotomia. Tá bom? Mas se for uma queimadura na perna, se for uma queimadura na perna, foi uma queimadura na perna, ficou um edema, vou utilizar um antimicrobiano, mas eu quero também manejar esse edema, pode utilizar, não tem problema, não tem problema. O paciente não tem comprometimento arterial, não tem problema, pode utilizar. Manda brasa, vai ajudar, vai reduzir o edema, sim, também do paciente, tá bom? Tem que estar muito claro a etiologia, o que é e a diferenciação da doença vascular, para você não se comprometer, não comprometer a saúde do paciente, né? Por isso que o ITB, a realização do ITB, que muitas vezes você não tem esse diagnóstico, né? O paciente não passou com vascular, muitas vezes eu realizo o ITB e mando no relatório e já mando para o vascular, ó, ITB deu tanto, indico isso e tal, até para você. Isso diferencia muito, sabe, Janaína? Porque às vezes você tem no domicílio, você não
ali junto, às vezes o paciente nunca passou, às vezes ele precisa de um controle medicamentoso dessa insuficiência, né? Então, vai complementar. E para a gente, enquanto enfermeiro, fazer a opção de tratamento, comprime, não comprime, o ITB é ouro, entendeu? Tem que fazer até para você não comprometer o tratamento e não gerar expectativa para todo mundo, porque a aderência do paciente também na terapia compressiva é mais complicado, né? Porque ele fica ali, vai ter mais trabalho para tomar banho, para isso, para aquilo, quente, né? Então, assim, a adesão dele no tratamento é mais complicada mesmo, entendeu? Então, você ter certeza daquilo que você está recomendando. Eu não sei se alguém aqui, exatamente, e que bom, professora, que a senhora realiza o ITB, eu não sei se todo mundo realiza, mas eu não sei se alguém aqui já usou uma terapia compressiva. Eu já apliquei bota de una em mim e Urgo K2. E fiquei um dia. A terapia, ficar com o seu membro comprimido ali, não é fácil. É claro que não é porque estou na Urgo, mas o Urgo K2 ele foi sim mais confortável por causa do acolchoamento, né? Por causa da bandagem, que ela é acolchoada, ela foi mais confortável do que a bota de una. Então, isso é extremamente importante, a escolha da terapia para o conforto do paciente, para a adesão do paciente. Se o paciente adere, ele não vai remover, ele não vai retirar, ele vai aderir ao tratamento e você vai alcançar a cicatrização mais rápido. Certo, gente? Então, alguém quer tirar mais alguma dúvida? Uma outra coisa que, às vezes, eu oriento, queria só complementar uma orientação que eu faço também, porque às vezes o paciente sente esse desconforto, vou tirar só um pouco. Aí ele corta a bota até o tornozelo. Aí é um veneno, porque daí ele garroteia a perna, né? E eu já tive essa situação. Então, assim, tá incomodando, né? Então, ensinar o paciente a apertar o dedo, ver tempo de retorno venoso, né? O que tá doendo. Então, às vezes, me comunica para tá perto. Não tá incomodando? Tira, mas tira tudo. Não vai tirar só metade. Esse eu nunca tive, né? Porque daí vai ficar só a parte do tornozelo para baixo garroteando. É um veneno pro pé. Quando vai tirar o pé, vai estar um pão, os dedos vai estar linguiça. Às vezes faz até lesão ali onde ele cortou a bota, a terapia, e às vezes até lesiona, porque o garroteio é terrível. É horrível, é verdade. Gente, mais alguma dúvida? Alguém que pergunta mais alguma coisa? Não? Então, tá bom, pessoal. Lília, quer falar alguma coisa? Não, só agradecer todo mundo mesmo a participação. Acho que essas aulas são sempre muito importantes para o dia a dia, né? Às vezes a gente tem alguma dúvida também, acaba passando por uma situação dessa, então conhecimento nunca é demais. E a gente espera que vocês também estejam no próximo, na próxima semana, para a gente poder complementar essa trajetória e depois a gente vai fazer a parte prática para todo mundo colocar a mão na massa, que eu acho que vai ser mais interativo também, né? E dá para a gente realmente colocar o A mais B e a gente entender tudo certinho como funciona também. Acho que vai ser muito importante para todo mundo. Ok, eu queria agradecer então a presença de todos, gratidão aí, Janaína, pela explanação, gratidão, Tininha, pela complementação, Lília, a toda a equipe da URGO, a todos os enfermeiros aqui presentes, a toda a equipe também. Pessoal, eu